Você entra aí nesse site, lá tem EBD, você clica lá, EBD, tem as lições escritas. Lá também tem os vídeos, você entra lá nos vídeos. Então tem muita coisa aí que você pode estudar. Se você entrar aí em estudos, nós temos os vídeos desde 2007 para cá. Temos aí os vídeos da Escola Bíblica Dominical, tudo, as lições. Você pode entrar lá, essas lições antigas aí sobre Apocalipse, por exemplo, sobre Daniel, essas coisas, tudo nós temos lá. Você entra, acessa lá, pode estudar à vontade. Tem muita coisa para você. Então olha bem, o nosso credo aí você vai ver aí, nós vamos ver só aí a parte que interessa para nós falarmos sobre esse assunto. Então nós vamos ver dentro desse assunto, doutrina das últimas coisas, vamos ver o que diz aí, olha aí. No tópico 11 do nosso credo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, diz, olha aí, está aí as referências bíblicas, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51, 54, Apocalipse 20, versículo 4, Zacarias 14, 5, Judas 14. Então veja aí, cremos na segunda vinda pré-milenial de Cristo em duas fases distintas. Primeira, ele vem o quê? Invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja, fiel da terra, antes da grande tribulação. A segunda fase aí, visível e corporal, vem com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Agora, número 12 aí, o tópico número 12 do nosso credo, 2 Coríntios 5,10. Cremos que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Agora, número 13 aí, tópico número 13 do nosso credo, Apocalipse 20, de 11 a 15. Cremos no juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. Aí o tópico número 14 do nosso credo, Mateus 25, 46. Cremos na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. Então isso aí é o credo, ou seja, aquilo que nós acreditamos, estudando a palavra de Deus, dentro desse assunto aí, escatologia, doutrina das últimas coisas. Eu estou usando um tablet com a revista da Escola Bíblica Dominical. Então você pode adquirir pela internet essas lições, você pode colocar no seu computador, no seu celular, você pode colocar no seu notebook, até no seu carro lá para você, ao que estiver parado aí, assistir. Então, no seu celular, todo momento que você tiver, toda oportunidade, você pode acessar as revistas. Então, a revista você coloca no seu celular, no seu tablet, no notebook, no PC, qualquer lugar. Você então vê as lições, vão estudando. Pode estudar todo momento que você estiver aí sem fazer alguma coisa. Então você pode acessar e estudar as lições. É muito prático isso. A revista aqui não vai amassar, não vai sujar, não vai estragar. Então você vai adquirindo essas revistas. Você assina lá no site www.cpad.com.br. Você assina lá por 2 anos, você recebe essas lições. Então você vai ver a mesma lição, serve. Você pode colocar ao mesmo tempo no seu celular, no seu tablet, no notebook, no computador, no PC. Aí, em 4 lugares uma vez só. A mesma revista, não precisa pagar mais por isso. Você pode usar nos 4 lugares ao mesmo tempo. Então adquira lá pelo site www.cpad.com.br. Não estou recebendo nada pelo comercial, pode ter certeza disso. Às vezes você pensa que a gente recebe alguma coisa, nada disso, viu? Nós fazemos a obra de Deus gratuitamente. Não cobro nada de ninguém. Não recebo nada do programa da televisão. Não recebo nada para visitar as igrejas. Nós vamos dar palestras para professores, palestras sobre missões, sobre dons do Espírito Santo, sobre família, né? Idosos, jovens, casais. Não cobro nada de ninguém, viu? Nós trabalhamos numa empresa para nos sustentarmos. Então, não se preocupe. Se você deseja nos convidar para estar na sua igreja, nós estaremos aí, viu? Nós não cobramos nada.
E nem a CPAD nos paga nada para fazermos o nosso trabalho, que nós fazemos de ajuda para os professores, para os alunos, viu? Não visamos dinheiro, estamos aqui para ajudar você. Eu sei que é difícil acreditar, na época que nós estamos vivendo é difícil mesmo, eu também não acreditaria, é verdade, mas vamos fazer o quê, né? Mas creia, nós estamos à disposição. Pode nos convidar e nós estaremos aí na sua igreja com você. Vamos então à nossa lição número 1. A lição número 1 é Escatologia, o estudo das últimas coisas. O texto áureo está em 2 Timóteo 3:1, que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E a verdade prática diz: o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então veja só, existe aí denominações que se dizem cristãs que nem leem o livro de Apocalipse, não estudam nada, não ensinam nada sobre isso. Existem denominações também evangélicas que praticamente nem falam sobre isso. Parece que muitos têm medo de falar, pensam que é uma coisa dificílima de entender, mas nada disso. O livro de Apocalipse foi escrito para que nós, os salvos, tenhamos a consciência de que é urgente pregar o Evangelho e para que nós estejamos sempre prontos, esperando o dia do arrebatamento da igreja. Então nós temos que amar a vinda de Jesus para nos buscar. Tem muita gente que fica adiando, tem medo de Jesus voltar agora. Mas não, todo crente salvo, ele tem que ter certeza dessa salvação e tem que estar fazendo a obra de Deus, estar sempre pronto, esperando Jesus voltar, amando essa volta, desejando essa volta de Jesus para nos buscar. Esse é o verdadeiro sentido do cristão. Esta é uma vida correta diante de Deus. Estar pronto, trabalhando, enquanto espera Jesus vir nos buscar. Agora, como diz o texto áureo, nós estamos aí vivendo em dias trabalhosos, em que as pessoas estão muito ocupadas e muito envolvidas em coisas que não deveriam estar. E aí ficam até com medo de Jesus voltar de repente. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está aí em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, e também os versículos de 11 a 13, dentro desse mesmo capítulo aí, 24. Depois nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Vamos ler então. Mateus 24, 4 diz: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 diz: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Deus, aleluia. Então aqui a palavra nos adverte de que virão falsos cristos, haverão aí várias falsas doutrinas, haverão aí falsos mestres aos montes. Podemos ver quantas e quantas igrejas abrem todo ano, igrejas novas vão abrindo. Cada um ensina uma coisa, cada um ensina de um jeito. Nós vamos ver também que a palavra de Deus nos adverte
que somente aqueles que perseverarem fielmente, esses vão alcançar a salvação. Também a palavra de Deus nos diz aqui coisa maravilhosa, que nós devemos estar esperando Jesus, que nos livra da ira futura. Essa ira futura é o quê? A grande tribulação. Nos livra da grande tribulação. Tem tanta gente que se diz evangélico e está esperando passar pela grande tribulação. Que coisa mais triste. Que falta de esperança. Veja bem, o noivo não abandona a sua noiva, o noivo ama a sua noiva. Ele comprou a sua noiva com seu próprio sangue. E de maneira nenhuma esse noivo deixaria a sua noiva abandonada, sofrendo, de jeito nenhum. Então o noivo vem, e ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva, antes do juízo vir sobre essa terra. Antes também do engano. Primeiro começa o engano, depois é o juízo. O noivo nunca deixaria sua noiva para ser enganada ou para receber aí o juízo. Nada disso. O noivo vem antes e ele leva a sua noiva. Glória a Deus por isso. Aleluia. Por quê? Porque se ele deixasse a noiva passar por esses 3 anos e meio de paz aí, de engano de Satanás, do anticristo, muitos, mas muitos mesmo, tenha certeza disso, muitos cairiam, muitos seriam enganados. Então veja só, por isso que a Bíblia diz, se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Então Jesus não vai deixar sua noiva passar por esses momentos, porque o engano será muito bem feito, muito bem planejado, e muitos serão enganados, muitos que conheciam até a palavra de Deus, muitos, e vão ser enganados. Então não se preocupe com isso. A noiva verdadeira, a noiva dos salvos, formada pela igreja dos salvos no mundo inteiro, ela será arrebatada, levada antes de começar a grande tribulação. Então nessa lição nós vamos procurar principalmente definir o que é escatologia. Também vamos mostrar aí que todos os homens sempre estiveram preocupados com o fim do mundo, né? O que vai acontecer no futuro. Sempre os homens estão preocupados com isso. E também nessa lição nós vamos ver alguma coisinha bem início mesmo, básico, sobre a diferença que existe entre as interpretações a respeito da doutrina das últimas coisas. Então, como cada um entende aí quando é que vai ser o arrebatamento, quando é que vai ser a grande tribulação, quando é que vai ser o milênio, vai ter milênio ou não, vai ter grande tribulação ou não, vai ter arrebatamento ou não. Então, existem várias diferenças aí, maneiras de se interpretar isso. Então, nós temos a nossa maneira correta, que nós vamos também passar durante o trimestre, para cada um dos irmãos. A lição de hoje, então, tem, primeira parte, o estudo da escatologia. Então, temos aí tópico 1, definição, tópico 2, a escatologia e a volta de Jesus. Depois, na parte 2, nós temos aí a preocupação com os fins dos tempos. Então, nós temos aí tópico 1, os discípulos de Jesus. Tópico 2, as previsões falsas sobre o futuro. Tópico 3, falsos profetas. Na parte 3, nós temos aí interpretações escatológicas. Então nós temos aí, número 1, a interpretação futurista. Então essa interpretação nós vamos ver aí que tem pré-tribulacionista, temos aí pré-milenista, temos aí mid-tribulacionista, temos aí pós-tribulacionistas, né? Tudo dentro aí dessa futurista. Depois nós temos a interpretação histórica. E depois nós temos aí também a interpretação preterista. E, por último, vamos ver aí no tópico 4, a interpretação simbolista. Então vamos começar aí na introdução. A introdução diz: neste trimestre teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do tempo do fim. Nesta primeira lição, examinaremos a escatologia bíblica. Para os salvos em Jesus Cristo, este é um tema que traz esperança, pois não há nada melhor do que ter a certeza de que o Salvador voltará e que viveremos